Bem-vindo ao podcast da UTI do HU da Universidade Católica de Pelotas. O artigo de hoje será apresentado pelo Dr. Luciano Teixeira. Olá pessoal, hoje nós vamos então comentar um artigo da revista Annals of Hematology, que tem um fator de impacto de 2.4, um fator de impacto considerado baixo, mas o artigo tem uma proposta interessante. Esse artigo é de 2014 e ele fala sobre a eficácia da desmopressina na melhora da função plaquetária em pacientes urêmicos submetidos a tratamentos antiplaquetários e que vão ser submetidos a procedimentos invasivos em breve. No volume de 2014, então, do Annals of Hematology, um estudo investigou o uso da desmopressina, o DDAVP, para otimizar a função plaquetária em pacientes com uremia na terapia antiplaquetária e submetidos, então, a procedimentos invasivos emergenciais. Esse artigo se torna relevante por abordar uma lacuna clínica muito frequente, o equilíbrio entre o risco hemorrágico e trombótico nessa população de pacientes. Então, a gente vai analisar os métodos, os resultados e as implicações práticas, tentando manter o rigor técnico. Pacientes urêmicos apresentam plaquetopenia adquirida por disfunção endotelial, toxinas urêmicas como as guanidinosuccinatos, redução de interação entre fator de von Willebrand e a glicoproteína 1B, 9 e 5. E quando associamos antiplaquetários, inibidores da COX-1 ou P2Y12, o risco de sangramento perioperatório aumenta exponencialmente. A desmopressina, que é um análogo da vasopressina e que estimula a liberação do fator de von Willebrand e do fator 8 pelo endotélio, tem um potencial de correção temporária dessa disfunção, mas a eficácia em pacientes sob dupla antiagregação permanece pouco documentada. O estudo, então, foi um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, conduzido em pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30 ou que já estão em diálise e que vêm em uso de AS e ou clopidogrel, agendados, então, para procedimentos invasivos emergenciais, angioplastias, revascularizações, etc. A intervenção consistiu na infusão de 0,3 microgramas por quilo de DDAVP ou placebo, 1 hora antes do procedimento. Os desfechos primários incluíram agregometria plaquetária e tempo de sangramento. Os desfechos secundários, sangramento maior e eventos trombóticos e mortalidade, em 30 dias. Foram excluídos os pacientes com hiponatremia, com sódio menor que 135 miliequivalentes por litro, ou história de trombose recente. Nos resultados, no grupo DDAVP, com N de 28, se observou um aumento de 35% na agregação plaquetária, induzida por ADP, redução de 40% no tempo de sangramento, com P menor que 0,001, e nenhum sangramento maior versus 4 episódios no grupo placebo, com P de 0,04, sem diferença significativa em trombose ou mortalidade. A análise por Light Transmission Aggregometry confirmou uma melhora da resposta plaquetária, sugerindo que o mecanismo principal é a correção da deficiência qualitativa de fator von Willebrand e não a reversão direta do efeito dos antiplaquetários. Os dados sustentam, então, que o DDAVP é eficaz na correção da plaquetopatia urêmica, mesmo sob terapia antiplaquetária. Entretanto, limitações devem ser destacadas no estudo. Primeira, o tamanho amostral pequeno, que dá um poder estatístico limitado para desfechos nesse trabalho. A monitorização laboratorial não incluiu o Verify Now ou Tag Platelet Mapping, que é o padrão ouro, à época pelo menos. Lembrando que o estudo é de 2014. Efeitos adversos. 2 pacientes desenvolveram hiponatremia grave, menor que 130 miliequivalentes por litro, exigindo protocolos rígidos de monitorização.
Então, a ausência de aumento de eventos trombóticos é consistente com estudos prévios, mas a segurança em pacientes com stent ativo recente ainda necessita de confirmação. Esse estudo, então, fornece evidência de nível 2A para o uso de DDAVP em pacientes urêmicos, sob antiplaquetários que necessitam de procedimentos emergenciais. O esquema proposto de 0,3 microgramas por quilo endovenoso 1 hora antes demonstrou um perfil favorável de risco-benefício, mas exige dosagem prévia de sódio e evitar a repetição de doses pelo risco de taquifilaxia, assim como exige associação com ácido tranexâmico em cirurgias de alto risco. Novos estudos devem explorar o impacto em desfechos clínicos mais duros, por exemplo, mortalidade, e comparar o DDAVP com outras estratégias, como, por exemplo, o concentrado de plaquetas. Esse, então, foi um resumo técnico do artigo e fica como dica, como provocação, sempre a consulta para as diretrizes mais atuais. Esse artigo, lembrando mais uma vez, ele é mais antigo, de 2014, e fica como discussão, sempre como sugestão, sempre a discussão dos casos mais complexos com as equipes multidisciplinares locais. Até o próximo episódio, então.